Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, no Vale dos Sinos, canais 26 e 526 e nas nossas redes sociais do YouTube e o Facebook. Nossa convidada de hoje é uma amiga minha de muito tempo, mas muito tempo mesmo, lá do tempo do programa O Terceiro Milênio na Rádio Pampa, a nossa amiga doutora Valderez Maria Xavier, que é advogada, especialista, entre outras coisas, mas principalmente na área previdenciária e de aposentadoria. E eu já vou lascando de cara, porque o pessoal quer saber. Em novembro de 2019, mudou a lei. Mudou a lei da aposentadoria. Valderez, quem é que se aposenta ainda pela regra velha, quem é que fica na transição e quem é que entra na nova regra? Tudo bem? Tudo bem, olá, tudo bem? Quem se aposenta pela regra antiga, quem tem direito adquirido. Todas as pessoas que têm direito adquirido, homens e mulheres, que têm 35 anos homem, 30 anos mulher, podem se aposentar pela regra antiga. Inclusive, insalubridade. Quem tem 25 anos de trabalhado em alguma atividade insalubre também pode se aposentar pela regra antiga. Muitas pessoas nos procurando para fazer estudos, quais as melhores formas, a viabilidade de obter melhores salários pela regra antiga e pela regra nova também, porque existem algumas possibilidades boas na regra nova. O que teria de bom na regra nova? Porque eu nunca vi ninguém sorrir assim e dizer, não, mas tem possibilidades boas na regra nova. Existe sim, óbvio. Olha só, na regra nova, uma pessoa, um homem com 65 anos hoje e que tem os 15 anos já completos antes de 94, ele pode efetuar uma contribuição no teto e se aposentar com 3.000, hoje mais que 3.600, né, que seria os 60%. Não fiz bem os cálculos, porque eu não sei, 6.000 e alguma coisa é o teto hoje, mas quem se aposenta, quem pode contribuir uma vez, uma contribuição, e se aposentar com um belo salário. Com 60% do teto. Mas, Valderez, vamos lá. Então, quem até novembro de 2019, mulher, 30 anos de contribuição. Homem, 35 anos de contribuição. Isto seco. O cara poderia ter, por exemplo, 25 anos de contribuição, mas ele trabalhou insalubre. Então, ele tem, entre aspas, os 35, que é com a conta aquela da insalubridade. Uma pessoa que trabalhou 5 anos insalubre tem 40% disso, dá em torno de 2 anos a mais que ele tem. Então, ele teria 33 anos de contribuição e 2 anos a mais de insalubridade, ele teria os 35 anos em novembro de 2019. Se ele estivesse contribuindo na média pelo teto, ele se aposenta pelo teto hoje, que está em torno de R$6.000, é isso? Não. Tem que fazer um cálculo, olha só, tem que cuidar muito. Na média, se na média ele pagou pelo teto, né? Mas mesmo que ele pagar pelo teto, existe o fator previdenciário. Só se conseguir somar, porque daí é a regra do 86,96, que agora é 86,96, entende? Tem que cuidar muito isso, tem que fazer muitos cálculos, porque não é uma regra, não é uma média aritmética simples, né? Descarta-se os 20 menores salários, mas também existe o fator previdenciário. Agora, se você conseguir comprovar que tem os 96 pontos homem e 86 pontos mulher, consegue o teto, com certeza. Se ele tiver com o fator previdenciário ali
100, né? Zerado, zerar o fator previdenciário. Porque, por exemplo, homem 62 anos, né, ou 61, ela é uma relativa à idade, é um tempo de contribuição e uma idade que daí ele zerava o fator previdenciário, daí ele sim pega o teto. Não imagina um cara, vamos lá, eu vou dar um exemplo absurdo, um cara que com 55 anos, dos 20 aos 55, ele contribuiu pelo teto. Ele tem 55 anos, ele pega o fator previdenciário, correto? Exatamente, porque somando os 35 com 55, não dá 96. Né? Daí ele tem que fazer os 96 pontos, entre aspas. Pontos, isso, tem que ser a soma. Ou ter trabalhado 25 anos na insalubridade, que também elimina o fator previdenciário. A insalubridade elimina o fator previdenciário. Mas tem que conseguir a documentação toda para... todas as provas. Sabe que a minha advogada sempre aconselha a guardar a documentação. Guarda o contra-cheque, guarda as portarias, guarda o contrato de trabalho, guarda a opção de fundo de garantia, né? Guarda todas as anotações, né? Tenha tudo guardadinho, porque um dia um documento lá de 1981 que te deram pode ser a diferença na tua aposentadoria, não é, Valderez? Isso mesmo, a tua advogada é uma boa advogada, né? Porque já te contou a história de um senhor que veio procurar para se aposentar, só que tinha tudo guardado e um dia foi fazer uma mudança e a esposa achou que podia jogar fora, jogou fora e não conseguiu se aposentar. Jogou fora a caixinha de sapato que tinha tudo. Tinha tudo, jogou fora e, pior de tudo, que jogou fora a sua aposentadoria. Teve que ficar com... conseguimos um benefício assistencial, né? Porque não tínhamos como comprovar que tinha trabalhado, e ele tinha todos os documentos em mãos. Por isso que eu digo que sempre é muito importante, guardem sempre todos os documentos, qualquer documento. Inclusive tem, para compor a aposentadoria lá, que era a aposentadoria antes da reforma, dá para compor com uma aposentadoria rural. E essa aposentadoria, às vezes, agora dos 8 anos, imagina dos 8 até os 18, é um belo tempo. Né? São 10 anos. É um belo tempo para somar. 10 anos a mais que tu pode somar na tua aposentadoria. Fala um pouquinho da rural, que eu acho que é importante, depois a gente continua. Muita gente que nos assiste, aí são estudantes, até não sabem disso, são estudantes, estão na faculdade hoje, mas trabalharam na roça, tipo algumas pessoas que a gente conhece, aí vários que trabalharam, vieram do campo e hoje estão na capital, no trabalho urbano, mas trabalharam lá um período que parece que pode ser dos 8 aos 18, né? É isso? Mas tem até um ano específico que pode usar isso aí. Como é que é, Valderez? Exatamente. Quem trabalhou no rural pode averbar esse tempo, inclusive para aposentadorias do regime próprio, entende? Porque esse período que foi desde que começou a trabalhar até 91, quando mudou a lei em 91. Depois de 91 tem que indenizar o INSS, mas antes não precisa. E isso é um belo tempo para se anexar a qualquer período de trabalho, mesmo no regime geral, como no regime próprio. Pode-se usar esse tempo rural para aumentar a sua aposentadoria, entende? Muitas pessoas não sabem que podem utilizar este tempo para compor com a insalubridade, com o tempo comum, um aumento de valor na sua aposentadoria, um aumento de base de cálculo da sua renda mensal inicial. Porque, em tese, assim, Valderez, vamos pegar 1991. Até agora, nós estamos em 2021, são 30 anos.
mas a maioria das pessoas não tem 30 anos de contribuição, porque um tempo não trabalhou, não contribuiu, ficou como autônomo, não sei o que lá. Vamos lá, o cara tem 25 anos de contribuição, hoje. Hoje ele tem 25 anos de contribuição, mas em 1971 ele tinha 18 anos e trabalhou no rural e começou a estudar na capital, numa faculdade, uma coisa assim. Ele pode averbar 10 anos, soma nos 25 que ele tem, em tese, né? E está aí os 35 anos que ele precisava para se aposentar, estou correto? Está correto, fecha os 35 e se aposenta, com certeza. Então, muita gente não sabe disso, muito estudante universitário não sabe. Mas eu estava na faculdade, mas tu era jovem e trabalhou no rural. E baixou, era dos 12 anos, baixou para os 8 anos, né? Baixou para os 8 anos, porque tem uma ação civil pública, porque como a Constituição Federal diz que era trabalho infantil, não poderia, mas agora tem uma ação civil pública que julgou procedente o pedido de até dos 8 anos, até quando abandonou, quando foi para a cidade, ou quando começou a trabalhar de carteira assinada, ou quando estudou, quando teve uma profissão outra. Então, isso é um tempo que deve ser buscado. Eu tenho vários amigos e amigas que trabalharam na roça, como a gente diz, né? E com 8 anos de idade estavam com a cestinha, levando a marmitinha para os irmãos e para os pais que estavam trabalhando na lavoura. Então, estava trabalhando. E não é trabalho infantil, não é trabalho escravo, não é nada disso. É um trabalho familiar. A gente tem que entender a economia familiar é diferente da economia empresarial, do negócio constituído, que tem um empresário e tem funcionários. A família funciona diferente. Quantos comerciantes que tu conhece que tinha a bodega lá fora, né? Que tinha um armazém e que os filhos pequenos já trabalhavam no armazém? Não é pouca gente que já deve ter passado até pelo escritório aí, né, Valderes? Com certeza. O regime de economia familiar, ele reúne toda a família. Não é só os pais que trabalham, são todos, mesmo aqueles que têm 8 anos, 7, é dos 8 anos mas quando tu tem 7 anos, 5 anos, tem que começar a ajudar já, porque é o regime de economia familiar e precisa ter a colaboração de todos. Então, não existe nenhuma, como que vamos dizer assim, contradição, porque até hoje, você fala de armazém, eu tenho um sítio lá fora e vejo os filhos ajudando os pais com 7 anos, 8 anos, ajudando no balcão, ajudando a repor mercadoria, mas é o que tem que fazer, não existe esse negócio de dizer que é trabalho infantil, que é trabalho escravo. É o óbvio. O Valderes, eu acho o seguinte, a economia familiar, tanto essa do armazém quanto essa do campo rural mesmo, ela é diferenciada. Eu só tenho uma coisa que eu faço questão e vou dizer que 99,9% dos pais que são trabalhadores rurais ou têm uma bodega desse tipo, eles querem que os filhos estudem e que sejam melhores que eles. Eles querem ter um filho doutor, como se diz lá fora. Então, até tu vê uma criança de 7, 8, 10 anos, 12 anos ajudando no balcão, mas tu pode ter certeza que na hora que ele tinha que estar na aula, na escola, ele estava na escola. Na hora que ele tinha que fazer o tema, ele estava fazendo o tema. E na hora que ele tinha que fazer as provas, estava fazendo as provas. E daí ele passa no vestibular, estuda numa universidade federal, se forma e se torna doutora, mestre e ganha prêmios internacionais. E tu sabes de quem que eu estou falando, né? Uma pessoa que veio da roça, lá de Selbach, né? E que trabalhou na roça. E se orgulha disso, né? E hoje é mestre, doutora e professora numa universidade federal. Então, isso é muito bacana. As famílias todas do interior,
essas querem sempre o bem maior dos filhos. Mas, Valderias, nós vamos fazer um rápido intervalo e depois vamos voltar nas outras situações de aposentadoria. E você está assistindo o programa ricardoorlandini.net aqui nos canais 20 e 520 da NET RS, o BATV, o Vale dos Sinos, 26 e 526 em nossas redes sociais. Nós já voltamos. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com um advogado especialista em direito previdenciário e outras cositas mais, a minha amiga, doutora Valderias Maria Xavier. Falamos lá no primeiro bloco da aposentadoria normal, lá até 2019. Quem ainda pode comprovar que até 2019 tinha 30 ou 35 anos, fechar isso, tem que falar com o advogado e ver como é que busca essa documentação e consegue fechar esses números. Mulher, 30 anos, é isso, né, Valderias? Homem, 35 anos, em novembro de 2019. Bom, de lá para cá temos uma regra de transição e temos a nova Previdência. A regra de transição está valendo até quando, Valderias? E depois entramos na nova regra pura e simples. A regra de transição está valendo desde novembro de 2019, né? A nova regra já, quem se aposenta depois de novembro de 2019 está se valendo da nova lei. Tem que ser aposentado pela nova lei, né? A emenda constitucional que refez as regras da aposentadoria. E Valderias, qual é a transição? Digamos, vamos pegar um homem que tinha, em novembro de 2019, tinha 30 anos de contribuição. Tá? Ou 33, vamos facilitar, 33 anos de contribuição. Agora, em 2021, ele vai fazer 35 anos de contribuição. Ele não se aposenta com 35 anos de contribuição, mas tem uma transição, né? Isso, existe uma regra, que é a regra por pontos, né? Pontos de idade, 35 pontos de idade, e a regra do pedágio sem idade mínima. Existem duas regras por tempo de contribuição, né? Porque na nova regra, quem não tem direito adquirido caiu fora por tempo de contribuição, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser as aposentadorias da regra de transição, que são aquelas que estão mais perto de ser, as pessoas que estão mais perto de se aposentar, ou que têm o direito, vamos dizer assim, quase adquirido, né? Que faltou muito pouco. O que é o muito pouco que a lei considera? 2 anos, 3 anos, 5 anos? Isso, por exemplo, tem uma regra que é a idade mais os pontos, mais o tempo, né? Então, se tu tem 60%, soma 2% a mais cada ano. Uhum. Essa é uma regra da contribuição, né? Então, não existe, por exemplo, ninguém vai ficar
dos pontos agora. Não tem como. Não tem como. Não, O cara... não tem como. E daí só se aposenta por tempo Por idade. Por idade. Então, Só se por o cara idade. começou a trabalhar com 15 anos, ele só vai poder se aposentar com 65. É isso? 65, com certeza. Tá. Ninguém mais vai se aposentar. Ele vai contribuir 50 anos. Isso, 50 anos. Não tem mais tempo de contribuição. Tá, mas não é 50 anos de contribuição. Tem um mínimo. Qual é o mínimo de contribuição? É 55 de idade e 15 de contribuição. Então, no mínimo, 15 de contribuição. Ele tem 65 anos, com 15 de contribuição, ele consegue se aposentar. É isso? Essa regra é para aposentadoria especial, tá? Certo. Aposentadoria especial. Tem que ter 55 e 15, né? Ou 60 e 25. De contribuição. De contribuição. Isso são algumas regras transitórias que existem. Mas o que ficou agora é só aposentadoria por idade. Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Mulher 60. Caiu fora. Mulher 60, homem 65. Alguma aposentadoria especial? A aposentadoria especial continua, só que a regra é diferente. Professores têm. Os professores têm. A professor tem idade mínima e tempo de contribuição, né? A mulher é 57 e 25 e homem é 60 e 25. 60 e 25. Policiais, esse pessoal, bombeiros, essa turma, tem diferença? É que esse é regime próprio. Daí cada estado ou a União... cada regime é contado diferente, né? Regime próprio é diferente do regime geral. E a insalubridade continua valendo? E continua valendo. Sim, continua valendo. Qual é o percentual máximo de insalubridade? É 40%. E o mínimo continua aquele de 20%? Não, mulher é 20% e homem é 40%. Né? E homem é 40%. E existe periculosidade ainda? Existe periculosidade. Nada caiu fora pelo periculosidade existe, insalubridade existe, tudo existe. Mas esses aí também têm o fator idade para se aposentar? Ou Fatoridade. Não tem fatoridade. Não pode. Atividade especial, quando se tratar de atividade especial, tem que ser 60 anos. 60 anos. Então, vamos pegar um exemplo, alguém que trabalha numa refinaria, num lugar perigoso, na indústria química, coisa e tal, ele é 25 anos de serviço, é isso? Dependendo da profissão, né? Tem uns que é 15 e uns 25. Mas digamos que seja 25. A maioria é 25, Então, os que são 25 tem que ter 60 anos. 60 anos. Quer dizer que se ele começou a trabalhar com 20, ele não pode se aposentar com 45. Não. Ele vai ter que ter 60. Mas daí tem as regras da aposentadoria por tempo de contribuição transitórias. Daí ele vai pegar essa transição toda. Valderias, como é que está o judiciário? Antes do judiciário, como é que está o INSS tratando assim? Entrou com um processo hoje lá no INSS. Em quanto tempo o cara está recebendo? Só Deus sabe? Está demorando, está demorando dois anos para ser analisado. Está muito demorado. 2 anos para ser analisado? 2 anos. Processos que foram encaminhados em 2019 ainda estão em análise. E a judicialização disso? A judicialização também está demorada. A justiça está sobrecarregada. Não tem uma... Agora, com a pandemia, piorou um pouco, né? Parece que a gente achou que ia melhorar, mas está demorado. Muita demanda e pouca resposta. Quer dizer, Valderias, que mesmo que a pessoa tenha tudo certinho, entra lá no sistema do INSS, está tudo pronto, o cara tem os 35 anos, tem
tem a idade certinha, tudo certinho, 2 anos. No mínimo 6 meses, dependendo, às vezes uma pensão por morte, ou às vezes uma aposentadoria por idade, uma aposentadoria pura de 35 anos é menos demorado, demoram 6 meses, mas aposentadorias que têm tempo rural, tempo insalubridade e tempo comum, essas estão demorando 2 anos. O que vale mais a pena no final da história? Entrar administrativamente no INSS ou já judicializar direto? Na realidade, tem que entrar primeiro no INSS porque para ter uma negativa do INSS. Tem que ter a negativa primeiro do administrativo, para depois judicializar. E eles podem levar 2 anos para negar? Estamos agora com 6 meses, a gente está entrando com mandado de segurança para destrancar, mas mesmo assim demora, porque imagina vários colegas judicializando o mandado de segurança para destravar processo administrativo, tudo vira uma bola de neve, né? É que em novembro de 2019 deve ter trocentas pessoas no Brasil, tá? Milhares, centenas de milhares, procurando, achando documentação, regularizando a questão rural, regularizando insalubridade, achando prova, dizendo que trabalhou num lugar, porque assim, pasme, tem empresa, né, Valderias, que existia, pagava o salário, mas nunca contribuiu, né? E desapareceu, né? Empresa, outros caras, e se ainda o cara guardou carteira de trabalho e documento, tudo bem, mas se não guardou nada, se a mulher ou ele extraviou os documentos que tinha, está ralado, né, Valderias? Doutora Valderias Maria Xavier, obrigado pela sua participação aqui no programa RicardoOrlandini.net. Um abraço e obrigada. Um abraço a você. Muito obrigada. Doutora Valderias Maria Xavier aqui no programa RicardoOrlandini.net, que você assina no canal 20 e 520 da NetRS e também no Vale dos Sinos 26526 em nossas redes sociais. O restaurante Chihuahua está de volta com toda a tradição que marcou sua história em Porto Alegre. Camarões, bacalhau, congro, salmão e filés com toque tradicional e inovador na melhor experiência gastronômica, junto com carta de vinhos diferenciada. Avenida Teixeira Mendes, 1216. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.